Hora de te falar sobre o Manchester United, mais um de olho em uma joia do Atlético Mineiro. Eu me refiro a Gabriel Veneno, meio atacante de só 16 anos de idade, que já atua no time sub-20 do Galo. O United se juntou a vários outros clubes, como Arsenal, Chelsea e Manchester City. Não há proposta oficial pelo jogador, mas ele vem sendo monitorado de perto, até porque seus vídeos com dribles e jogadas fantásticas viralizaram ao longo da temporada passada. Jogador que foi revelado no Santos, acabou não ficando no Peixe por desavenças lá e foi contratado em 2023 para o Sub-15 do Clube Atlético Mineiro. O jogador completa 17 anos de idade em julho e deve ganhar um pouco mais de oportunidades no time de cima sob o comando de Eduardo Domingues. Preciso falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro. O Galo deixou escapar uma vitória que parecia fácil, nas mãos, contra o América. Vencia por 1-0 e levou o gol nos acréscimos. Com isso, o Atlético chegou a uma vitória nos 7 jogos como mandante na atual temporada. É bem verdade que não perdeu nenhum dos 7 jogos, mas foram 6 empates dentro do seu estádio com um aproveitamento pequeno de 42%. Vitória contra o Cruzeiro 2-1, empates contra Betim, Tombense, Palmeiras, Atlético, Remo e América. Partida de volta, valendo vaga para a final do Campeonato Mineiro, acontece na próxima semana na Casa do Coelho. Importante registrar que o Atlético está em falta com vitórias. Nos últimos 19 jogos foram apenas 4 vitórias, estou contabilizando números desse ano e também do fim do ano passado. O time também tem sofrido muitos gols, só não levou gols em 3 das últimas 20 partidas. Você pode estar se perguntando, e o Eduardo Domingues, quando chega? Novo treinador argentino vai se juntar à delegação do Atlético em Porto Alegre para o confronto contra o Grêmio marcado para quarta-feira. Primeiro dia de trabalho dele com o clube será na quinta-feira em Belo Horizonte. Já tem informação. Opa, do Atlético? Sim, tem um nome aí que os colegas trouxeram, né, Luiz? Foi o Geves, Zagueiro? né? Em primeiro, acho que Sim. o que eu vi pelo menos foi o Geves. E a imprensa argentina também, né? Eu tô vendo aqui agora, trata-se do Marco Pellegrino, né? Zagueiro de 23 anos. Tô tentando confirmar só essa informação da Rádio Buenos Aires aqui, pra gente não passar, né? Depois uma informação que não existe, mas a informação que o Geves passou, isso eu conheço pelo menos, é de que o Atlético tem interesse no zagueiro que atualmente defende o Boca, 23 anos, 1,84 m. Zagueiro canhoto, né? Canhoto, começou no Platense, vendido pro Milan, e aí foi emprestado, Salernitana, voltou pro futebol argentino, voltou pro Milan e agora tá no Boca, em definitivo. Eu tava conversando aqui agora com o Bruno Garcês para poder pegar alguma informação sobre ele. O Garcês falou que gosta do jogador, é um cara mais técnico, quer ver? Só até O Garcês, ele tem gostado de muito. Eu já falei isso com ele, que ele é igual... Eu brinco que o Garcês gostava do... Como chama aquele lateral esquerdo do Uruguai que o Atlético contratou uma vez? Lucas Hernandes. O Garcês gostava, era apaixonado com o Lucas Ele Hernandes. foi pro Penharol? Exatamente. Ele ainda tá no Penharol? Ah, cara, deve estar Não aposentado. Chegou junto do Ramon Martínez. Quando o Atlético enfrenta o Rui Penharol em 24, ele Rui tava lá Costa ainda. trouxe. Em 24 ele Ele tá. tava. Fez um gol contra o Atlético, não? Acho que ele fez gol contra... Eu acho Cobrando que ele falta? fez, isso, acho que ele Foi fez. gol dele, acho foi? que ele foi isso mesmo. Eu perguntei, aí, Garcês, presta? Ele falou, presta sim, muito técnico. Já indiquei ele quando ele tava no Huracan. Esse é o problema. Zagueiro técnico. Mas veja bem, se chegar, será uma contratação muito parecida com a do Tomás Félix. Eles têm mais ou menos a mesma idade, jogaram na seleção de base da Argentina, não se firmaram nas equipes e é uma contratação perfil SAF. Seria muito parecido. Ô Rodrigo, O volante. mas o Atlético, ele precisa de jogador, isso aí vale Pronto, pro né? volante e pro zagueiro. Jogador pronto. Jogador que vai chegar, Concordo. vai entrar no bid amanhã e já vai jogar contra o Grêmio. Porque o Atlético não pode esperar mais, cara. O Atlético tem 2 pontos no Campeonato Brasileiro. O Atlético vem de 2 temporadas que ele brigou contra o rebaixamento. Em uma ele ficou por uma bola e na outra ele escapou na penúltima rodada. Então o Atlético não tem margem mais pra brincar no Campeonato Brasileiro. Não adianta mais apostas. Pode até trazer uma aposta ou outra, né? Um cara barato. Mas aqui, por exemplo, Minda e Cassierra não foram baratos, né, André? Não. Você mesmo falou os valores. Então, se não são baratos, se custou muito para um clube que já não tem uma situação financeira boa, então não são apostas, né? Mas sabe o que é difícil também? Eu vou dizer para Tem que dar certo se custou caro. O Não Atlético é já só- tem uma aposta pra defesa. Não que é ele vai só arrumar. quem tem que entrar, é quem vai sair. O Cassier entrar no time do Atlético, você tem que pensar quem vai dar lugar para Qualquer ele um. no ataque. Hoje, gente, ninguém tá jogando bola. Não, eu sei.
nessa visão eu concordo com você. Mas o treinador não vai olhar assim. O jogador hoje, Eu acho Pra que sairia dar o lugar- Franco. pro Cassier Pro entrar na Cassier. frente, Sabe o que eu acho que ele faria? não faz. Maicon, Faça Vitor Hugo, Nossa Scarpa senhora, aí não, que vai e ficar- jogaria um o só na frente da jogaria zaga. o Hulk pra direita como Não, o mas Cuca não fez. vai- tá não falando- aguenta não, gente. Mas Não você tá falando faz. naquele momento da partida ou pra começar? Nesse momento, ninguém seria Eu ousado acho, a esse eu ponto. acho que ele não senta o Hulk. Nossa. Aí é que tá. Ah, então joga os Nesse dois juntos, dois momento, atacantes. ninguém seria ousado a esse ponto. O Cassier entrado dentro do Atlético hoje, jogando na posição dele, o Hulk tem chance de sair. Não, mas- E isso é muito difícil Cassier- de qualquer treinador. Ele não vai fazer chegar hoje. tirando o Hulk, É eu o que eu duvido. estou falando. Só Sim. uma coisa, o Cassier no Zenit, ele jogou sim em alguns momentos como o único jogador de área, mas ele jogou muito tempo também com o Gondu, né, que é um argentino que jogou acho que no Argentino Júnior, se eu não me engano, e ele não era nem o centroavante, ele era o segundo atacante daquele momento, então ele pode jogar assim com dois atacantes, tá? Ele poderia jogar lado a lado com o Hulk, e isso pra ele não seria novidade na carreira dele. Ele jogou com o Gondu lá há muito tempo, acho que uma temporada inteira, sendo uma dupla de ataque. Então, ele poderia jogar com o Hulk. E aí saiu o Dudu. Porque hoje a verdade é que ninguém se justifica, gente. Não, mas aí, Só o Everson. Pro Não, estilo é no que ataque que eu tô falando. pro estilo que o Barba gosta, Eu não acho que consigo ele Com um vai atacante de acontecer. área? Não, eu acho que ele vai Eu vai também jogar acho que com não. pontas rápidos Também e com acho. um homem de área. E aí seria o Cassier. O Hulk rodaria? Hoje, não sei. então, na verdade, hoje com um ponta rápido, né? O Atlético, quem que é o ponta rápido pra jogar do outro lado? Do lado direito é que é o problema, né? Do lado esquerdo você tem o Coelho e você tem o Dudu. O Eu Atlético tava hoje falando tem com É que o Luiz. Dudu também faz o lado direito, né? Mas não é o melhor lado dele. Mas pra fazer esse lado direito com o Dudu, O Coelho vai não ter faz? Fez ano passado. Fez, Pelo lado mas, direito fez, não mas não demais. consegue Não, performar não do consegue lado não, direito. não consegue não. Eu estava dizendo pro Luiz, HG, que é o seguinte, o Preciado, no melhor momento dele, não sei se vocês concordam comigo, Preciado não era nem um lateral, Preciado é quase um atacante pelo lado direito. na seleção equatoriana. O Alan Franco Exatamente, é lateral. você tem o lado direito da defesa equatoriana muito bem postado, o Preciado praticamente não retorna no meio campo. Ele joga na frente como um atacante. Talvez seja, na cabeça do treinador argentino que vai chegar, a alternativa para que o Atlético possa atacar por aquele lado do campo. Não sei. Contra o Pode ser. América no Independência, 1-1, pode até conferir aí. O Renan Lodge começa no banco, o Alonso caindo pela esquerda, Sim. 3 zagueiros, e aí ele solta o Preciado no primeiro tempo. Como é que você montaria o seu time hoje? Preciado na direita, Preciado. Juan, Vitor Hugo, Não, eu iria de Van Roman e mais um à sua escolha. Ivan Roman e Juan? Ah, pode Dois ser. zagueiros destros? Cara, os canhotos pra eu não tenho É. confiança nenhuma. Então, E o Renan E o Lodge, Lodge? Maicon, Maicon. Alan Franco? Por Isso. enquanto, Alan Franco. No momento, sim. Os Por dois. enquanto, porque eu não vi o Tomás Pérez jogar, né? E o Patrick tá voltando agora. Podíamos ter visto ontem. Poderíamos. Inclusive nesta substituição. É isso, Do poderíamos. Michael. Então, não, pelo que o Lucas Gonçalves disse do Tomás Pérez ontem na coletiva, eu falei, então por que não escalou, né? Eu vi. Você viu que ele elogiou pra caramba, Elogiou então por que não escalou? Eu iria com. Então, por enquanto, tá? Então você, com Alan Franco e Maicon, Maicon, Franco, Vitor Hugo e Scarpa, 2 meias e 2 atacantes. Hulk e eu tentaria o Cassierra. então o meu Essa tá seria batendo aqui. O problema é a dupla de zaga, né? Mas o Preciado na direita, o Lodge, O meu 2 também. zagueiros, um deles teria que ser o Juan, Vitor Hugo ou Ivan Roman, enfim. Aí daí pra frente, Maicon, Franco, Scarpa, Vitor Hugo, Hulk e Dudu. Pode ser, eu tentaria o Cassierra, tá? Eu tentaria uma dupla mesmo. Mas o Cassierra na Du? Dudu. 2 meias, um 4-4-2 com 2 volantes e 2 meias. Mas quem cairia pela esquerda ali? O Você tá- Scarpa. O Scarpa pode ser um meia pelo lado esquerdo e o Vitor Hugo meia pelo lado direito. Você pode ter 2 meias, né? Um 4-4-2 ali. Com Assim, Hulk e Cassierra. isso, essa é uma opção, mas, de novo, num Cassierra hipotético que eu imagino, tá? Porque eu não vi o Cassierra A jogar gente também. não viu jogando, é muito difícil falar. A gente tá Esse é o problema. conjecturando. Eu tô Esse pleiteando- time aí, ó, eu só tirava o Dudu e colocava o Coelho. Aqui, eu eu tô- ainda acho que ele entrega mais. Eu tô pleiteando mais minutos pro Cassierra. É isso. Até pra gente poder falar aqui, não, realmente não vai Mas você não funcionar. pode fazer uma opinião por Nossa. causa de uma cabeçada na trave e um pênalti que inclusive não foi bem batido. Pois Foi é, gol, cara, não foi mas bem assim, batido. o que me pega é, se ele não pode entrar em um jogo que o Atlético tá jogando em casa, precisando fazer ali um placar contra o América, ele vai jogar quando? Porque assim, cara, se aquele jogo não demandava mais um atacante, qual jogo vai demandar um atacante? Difícil saber. Assim, se o cara não tem minutos, a gente não, vai conseguir nunca e falar. no, se no ele é meio bom, se do ele é segundo ruim. tempo, o Atlético estava muito perto do segundo gol. O Hulk deu uma na trave, teve outro chute que o Gustavo, goleiro, defendeu. E ali era o momento dele colocar atacantes para 2-0, gente, liquidar.
O América marcou muito bem o Atlético. Se defender para chegar vivo no jogo de Os volta. principais jogadores do Atlético ontem não fizeram absolutamente nada. Praticamente nada. Mas quem são os principais jogadores do Atlético? Então, eu tô dizendo o principal no papel, né, Então, Luiz? é porque no Isso ano passado, essa é a parte difícil. O essa é a problema, parte e sobre o que o complicada. André falou, e é verdade, o Atlético tem diversos problemas ofensivos também. Só que assim, qual que é a novidade nessa escalação de ontem, pelo menos, do Atlético em relação ao ano passado? O Vitor Hugo, jogando ainda, e aí mais uma vez eu discordo do Lucas, cara, jogando em uma posição que pra mim você deixa o Vitor Hugo afastado do jogo, cara. Ele foi muito bem com o Sampaoli, jogando por Mas dentro, no sendo segundo meia. tempo ele cai pela direita, né? Então aí, cara, ele fica... Desculpa, todo perdão ao Natanael, tá? Mas, cara, não tem condição. A bola nem vai no lado direito, porque, cara, os caras olham pro Natanael e não passam a bola pra ele, gente. Ele não tá Eu tem eu confiança percebi isso nenhuma. no primeiro tempo. Tinha Não tem hora que o Maicon confiança. chegava na intermediária. A melhor opção era o Natanael aberto, mas ele preferia o passe pelo Ele meio. vai receber a bola pra de não volta. tocar. Ele vai receber a bola de Eles volta. não estavam tocando no Natanael. O mas- Atlético é um time manco, só joga pelo lado esquerdo, Isso que eu ia cara. falar, o Atlético foca muito as ações ofensivas pelo lado esquerdo, além do fato do Natanael não ter tanta qualidade ofensiva quanto o Lodge, mas é que do lado esquerdo você tem o Lodge, você tem o Dudu, E você tem o Scarpa que tá caindo por ali, e apesar às de vezes ainda vem centralizado. dar um apoio, né? Então, assim, o Atlético acaba realmente concentrando muito as ações do lado esquerdo, o que facilita pro adversário. É porque O o adversário lado já sabe direito que- é tão enfraquecido, Isso. com todo o respeito que nós temos ao Natanael como pessoa, né? Mas nós estamos falando do atleta. Ele é um rapaz que apoia e não chega à linha de fundo, tem dificuldades ofensivas, até começou bem quando estreou no Atlético, não sei se todos concordam comigo. Ano A impressão passado, dos mas três que primeiros tava tão quatro. mal os ali, três Era quatro- Campeonato Mineiro. Você lembra? Mas depois ficou claro o quê? O que todo mundo já falava de Curitiba. Ô, Rodrigo. Que o problema defensivo dele, Daniel, é muito grande. Sim. Até pelo biotipo físico do Natanael, isso não ajuda. Então por que ele não recebe bola? Porque a própria equipe sabe que aquele lado é o calcanhar de Aquiles do Atlético. Das 100% das jogadas ofensivas dos clubes, dos adversários, 70% que ocorrem por ali vão ser chances de gol. E ontem não foi diferente. E é muito difícil. Eu contei, inclusive hoje na televisão e algumas vezes já há algum tempo, que uma pessoa que trabalhava no Atlético me disse um dia sobre Alonso e sobre, falei isso hoje, né, Andrezão? Uhum. Sobre o Alonso e sobre o Natanael. Essa pessoa me disse, você tem um zagueiro que não é bom na bola aérea, que não é rápido, que não ganha duelos, São e que só tem valências, qualidade no passe, ele não pode ser zagueiro do seu time. Uhum. E se você tem um lateral que marca mal, apoia mal, Uhum. E defende, tem problemas defensivos graves. e uma questão de confiança Sim. plena, ele Sim. não é bom na bola aérea, ele não apoia bem, ele não marca bem, ele não é veloz, ele não é forte. Porra, esse cara não pode ser seu titular da lateral direita. Aí vocês vão dizer assim, mas o Preciado entrou e não responde. Cara, o Preciado ontem, ele mais uma vez entrou, mais uma vez o gol saiu ali pelo lado dele, mas desculpa. Gente, Ontem ele- eu não vou meter ele- na conta dele, ele participou do lance, mas não posso meter na 42 conta minutos dele. do segundo tempo. E- É a terceira jogada E qual que o cara sentido? participou. É o que eu te Nenhum. falo. Pra que ele entrou Nenhum. aos 43 minutos do segundo tempo? Qual a razão? Justificar. É difícil, Luiz. o Lucas difícil. mexeu depois dos 34, né? A primeira substituição dele é com 31, Igor Gomes Não, e... não, quando a plaquinha sobe já é mais de 33. Ah, é? Sim. Então tá, 33 então ali, 34, entre Igor Gomes e... São duas. Entra Igor Gomes e Coelho. E Coelho, isso, Eu boa. sei que nós estamos falando do jogo de ontem. Eu sei que o Lucas ainda é o técnico do Atlético, entre aspas, até quarta-feira. Mas Vai estar ali, mas o- Rodrigo, todas as vezes que o Lucas foi exigido, ele não mostrou nada Concordo de com diferente, você. cara. Ano passado, na transição Cuca-Sampaoli, Atlético e Vitória do Barradão. Atlético e Vitória no Barradão, ele repetiu a escalação que o Cuca havia colocado em campo na quarta-feira contra o Cruzeiro. Eu tô Então, assim, ele tem a chance da vida dele, o vestibular da vida dele de Mostra algo fazer algo diferente. diferente. Ele repete, aí as mudanças, que ele fez as mesmas que o Cuca tinha feito na quarta-feira. E agora Sampaoli, Igor Gomes e Bernardo Mas eu acho de que o novo. grande problema ontem foi a postura que a equipe iniciou a partida, a falta de ousadia dele como treinador, inclusive quando na virada para o segundo tempo, porque eu não sei se vocês concordam comigo, o Dudu fez o gol. Inclusive, plasticamente, o gol do Atlético foi maravilhoso. O calcanhar, a assistência do Scarpa, maravilhoso. Mas foi a única coisa que o Dudu fez no jogo. O que eu estou querendo dizer? Falar, e o HG estava dizendo aqui agora sobre a questão dos zagueiros e tudo.
quarta-feira o Domingues chega, entre aspas, né? Parece que quarta-feira quarta-feira ele vai estar lá em Porto Alegre. Isso. Começa a trabalhar quinta. Ok. Tá falando com o Luiz antes de nós sentarmos aqui e começarmos o programa aqui. O novo treinador que não conhece o Atlético vai conhecer através dos olhos do Lucas, o que ele pôde assistir. Acredito eu, zagueiro, com material humano aquém do que ele precisa para fazer essa equipe jogar do jeito que ele quer e o torcedor espera, o que pode acontecer e que vai ser um teste de paciência. Detalhe, eu estou torcendo para que não, mas que vai ser um teste de paciência se acontecer, são as opções que esse treinador escolher. E vocês imaginam se ele escolher por algo de segurança do jogador que ele já conhece, que ele conhece jogando, apesar de estar entregando muito pouco. Você já imaginou se o Domingues coloca o Alonso como titular, escolhendo os 3 zagueiros? Cara, porque eu não tenho dúvida que ele vai jogar com 3 zagueiros. Não, se ele escolher, eu acho até que o Atlético vai trazer um zagueiro daqui a pouco, o tal volante vai chegar, eu acho que eles estão esperando o Domingues assumir, para o Domingues de repente indicar algum jogador dele, se já não isso vai acontecer, se já não tiver feito, né? Agora, a grande questão é, se ele escala o Alonso, que eu acho o Alonso um zagueiro, o Alonso já, em 21, legal, de lá para cá, na seleção ele não joga de zagueiro, ele não tem valências para ser zagueiro, tem quem goste, eu não gosto. Acho um zagueiro extremamente dócil e zagueiro para mim tem que ter muito mais do que ele oferece. Se ele coloca o Alonso pela esquerda, mas se o time ajusta, se o time fica compactado, se o time defensivamente começa a mostrar algo que não mostra há muito tempo, vá lá, cara. Vá lá. Agora, do jeito que tá... Gente, o Remo vem cá, coloca na roda. 3 gols e o 1 América anulado. Coloca a meninada pra jogar, a meninada mete uma pressão ali, vai lá e faz o gol. É porque não existe segurança defensiva. Qualquer adversário traz perigo à defesa do Atlético. Só o Tombense não furou a defesa do Atlético em 2026. Só o Tombense. Só o Tombense. Vocês não